Israel acabou de desmantelar décadas de restrições de terras na Judéia e Samaria ao mesmo tempo. Terroristas financiados pela autoridade palestina serão deportados, e uma célula terrorista do Líbano foi flagrada preparando ataque em Israel. Esses três fatos não são notícias isoladas, mas parte de uma mesma mudança que se acelera. Israel está passando de administrar o conflito para redefinir o mapa. Dissuasão e soberania, espero, se tornarão políticas. Essas histórias e muito mais a seguir no Judeocation. Bem-vindo de volta ao Judeocation aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Estou em Jerusalém, no JNS Media Hub. Obrigado por se juntar a nós. Vamos começar com notícias de tirar o fôlego. O Gabinete de Israel aprovou esta semana uma série de medidas com o objetivo de aprofundar o controle de Jerusalém sobre Judéia e Samaria e expandir as comunidades judaicas na região. As decisões promovidas pelo ministro da Defesa, Israel Katz, e pelo ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, devem trazer mudanças profundas nas regras de aquisição de terras na Judéia e Samaria. As medidas aprovadas incluem a retirada da confidencialidade dos registros de propriedade de terras, o cancelamento de restrições históricas à venda de terras para não-árabes e a abolição da exigência de aprovação prévia para transações. Em outras palavras, até agora, apenas um cidadão jordaniano podia comprar ou vender terras na Judéia e Samaria, e não-árabes não podiam adquirir terras. Resumindo, judeus não podiam comprar terras de árabes, ainda mais. A autoridade palestina, que obviamente criticou a decisão do gabinete israelense, mantém a pena de morte para qualquer um que venda imóveis para judeus. Porque nenhum estudante universitário nos Estados Unidos jamais protestou contra a autoridade palestina por literalmente condenar à morte qualquer árabe que venda terras para judeus. Silêncio total. Esses idiotas úteis não protestam contra o regime iraniano ou a autoridade palestina, apenas contra Israel. Então, o que essa decisão do gabinete realmente significa? Esta semana tive o prazer de conversar com Israel Gans, o governador do Conselho Regional de Binyamin e presidente do Conselho de Yeshua. Ele me contou. A decisão do gabinete permite que qualquer pessoa compre terras na Judéia e Samaria, como em outras regiões do mundo. Até agora, explicou Gans. Segundo a lei otomana, administrada por meio dos marcos legais jordanianos, apenas cidadãos jordanianos podiam comprar terras na Judéia e Samaria. Como a lei israelense não havia sido totalmente aplicada lá. E esse tem sido o verdadeiro problema. A lei israelense não é totalmente aplicada à Judéia e Samaria. Lei militar. Sim, agora voltando ao Gans, ele disse. Praticamente falando, conheci muitos árabes que queriam vender terras, mas não podiam fazê-lo para não-árabes. Investidores do exterior também não conseguiam comprar terras. Agora isso mudou, queremos desenvolver, disse Gans, zonas comerciais e industriais, sistemas de saúde e mais. É uma grande oportunidade para os investidores. Agora é a hora, acrescentou ele. Gans caracterizou a medida como mais um passo em direção à aplicação da lei israelense à Judéia e Samaria. Além disso, segundo Gans, outras decisões do gabinete focaram no combate ao que ele chamou de terrorismo ambiental, incluindo a queima ilegal de lixo por residentes da autoridade palestina. Citando um relatório do Ministério da Saúde, ele disse que essa prática contribui para mais de 1.000 mortes de israelenses por ano. 1.000. Ouçam, pessoal, já discutimos terrorismo ambiental várias vezes, mas é a primeira vez que ouço esse número. 1.000 pessoas, 1.000 israelenses morrem anualmente por causa de problemas de saúde atribuídos à poluição do ar como resultado dessas queimadas ilegais. Isso é impressionante. Esses números são insanos. Um terceiro componente da decisão do gabinete trata da proteção de sítios arqueológicos judaicos em toda a Judéia e Samaria, incluindo na área A, que está sob total controle da autoridade palestina. Gans disse, esses locais há muito tempo enfrentam profanação e roubo. Esse é outro tema que já discutimos no programa, terrorismo arqueológico, então essa é uma grande notícia e muito bem-vinda, pessoal. Devagar, cada vez mais, está caminhando para a soberania ou para a aplicação da lei israelense na Judéia e Samaria. Percebam, eu não disse anexação. Você não precisa anexar algo que já é seu.
Israel venceu uma guerra defensiva de sobrevivência em 1967 e reassumiu o controle sobre o nosso antigo coração bíblico. Claro, governos de todo o mundo, da União Europeia ao Canadá e outros, condenaram as decisões do gabinete desta semana. A UNRWA também emitiu uma condenação, apesar do fato de que a UNRWA, como sabemos, é o braço humanitário do Hamas, como já disse muitas e muitas vezes, #UNRWA é Hamas. Claro, judeus podem viver em Paris, Toronto ou Londres, mas Deus me livre, judeus deveriam poder viver ou ter direitos de propriedade em um lugar chamado Judeia. Então essas condenações já eram esperadas, com certeza. Qual é o ponto principal aqui? Judeia e Samaria fazem parte do Estado de Israel. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu assinou esta semana documentos para revogar a cidadania israelense de 2 terroristas árabes e deportá-los. Esta é a primeira vez que uma lei aprovada por maioria de 94 dos 120 membros do Knesset em 2023 é implementada. Os terroristas que serão deportados são ambos de Jerusalém. Mahmoud Ahmad, que foi condenado a 23 anos de prisão em 2001 por uma série de ataques a tiros, e Muhammad Ahmed Hussein Halsin, que foi condenado a 18 anos em 2016 por esfaquear 2 mulheres idosas no bairro Armon Hanatziv, na capital. Ambos receberam fundos da autoridade palestina durante o período em que estiveram presos. Como você deve saber, a autoridade palestina paga aos árabes conforme uma escala baseada no número de judeus mortos. Quanto mais violência, maior o pagamento. O curioso é que esses 2 terroristas prestes a serem deportados possuem cidadania israelense. Isso incomodou a autoridade palestina? Claro que não, na verdade parece ser o contrário. Eles não têm problema nenhum em destinar dinheiro de sangue para árabes que vivem em Jerusalém e possuem cidadania israelense. Agora, pelo que eu entendi pela lei, Israel vai deportá-los de Jerusalém para áreas controladas pela autoridade palestina, seja na Judeia e Samaria ou talvez até para Gaza. Para mim, isso não é suficiente. Essas pessoas precisam ser deportadas para bem longe. Não sei como isso seria feito, nem se algum país os receberia. E por que isso? Porque eles preferem que esses terroristas fiquem em Israel para que possam voltar a realizar ataques? Assim como nenhum país no mundo se prontificou. Nenhum deles quis receber os chamados civis de Gaza, eles preferem mantê-los lá na linha de frente contra Israel. Duvido que algum país queira acolher esses terroristas. O ponto principal aqui é que Israel precisa estabelecer políticas que criem uma verdadeira dissuasão. Se isso for deportação, ótimo, mas os potenciais terroristas precisam pensar 2 vezes quando acordarem de manhã. Eles precisam entender que simplesmente não vale a pena tentar matar judeus e que as pessoas poderiam salvar vidas, seguindo em frente aqui. A agência de segurança israelense, o Shin Bet, disse esta semana que descobriu uma célula terrorista de 5 homens, dirigida pelo Líbano, que estava operando na região da Samaria. A agência disse que a rede recebeu instruções para fotografar uma comunidade israelense em Samaria e realizou treinamento com armas em preparação para um ataque planejado. O Shin Bet, como parte de suas investigações e operações de coleta de inteligência, descobriu que o líder da rede era um cidadão libanês com ligações tanto com o Hamas quanto com as organizações terroristas Hezbollah. Acusações foram apresentadas contra os 5 agentes, de acordo com o Shin Bet. Eles afirmaram que seguirão atuando para impedir tentativas de promover atividades terroristas contra Israel, seus residentes e cidadãos. Antes de tudo, graças a Deus, essa célula foi descoberta. Como sabemos, houve muitas outras tentativas de terroristas no exterior de ajudar a lançar ataques contra Israel e israelenses, neste caso, no Líbano. Mas há ataques planejados a partir do Irã e de outros países, e, claro, há o contrabando de armas para a Judeia e Samaria via Jordânia. Algumas dessas armas chegam a árabes com cidadania israelense em todo o país. Agradeço a Deus, aos nossos serviços de segurança, exército, polícia de fronteira e outros que atuam para proteger o povo de Israel. Vamos seguir em frente. A polícia de Israel fechou 10 estabelecimentos e prendeu mais de 45 árabes da autoridade palestina sem documentação, trabalhando ilegalmente em Israel nesta semana. Isso aconteceu durante uma operação em grande escala em todo o distrito costeiro no último domingo, de acordo com a polícia israelense e sua unidade de porta-voz.
A operação, que teve como alvo o emprego de indivíduos que entraram em Israel sem permissões válidas, envolveu inspeções em mais de 120 estabelecimentos. As incursões se concentraram em centros em Haifa, Wadi Ara, Zikron, Yaakov e Krayot, que fica perto de Haifa. Confira este vídeo. O problema é que começa com trabalhadores ilegais e depois se espalha para o terrorismo. Como você acabou de ver, a chamada barreira de segurança não impede realmente que os ilegais atravessem. Devíamos ter aprendido em 7 de outubro que muros e cercas não são a solução. Chega de soluções paliativas para nossos problemas. Só através de uma verdadeira dissuasão, como falamos antes, junto com o trabalho das nossas forças de segurança, que impedem mais de 90% dos ataques, é que as coisas podem mudar. Mas essas infiltrações ilegais são um grande barril de pólvora que começa com crimes, mas nunca termina apenas com atividades criminosas. E finalmente, meu novo amigo Gideon Israel escreveu um artigo de opinião no Wall Street Journal na semana passada. Ele discutiu como parlamentares dos Estados Unidos, em pelo menos uma dúzia de estados e nas 2 casas do Congresso, estão avançando com legislações para restaurar os nomes originais Judeia e Samaria em documentos oficiais dos Estados Unidos. Em outras palavras, chega dessa bobagem. Cisjordânia chega de terminologias inventadas com o objetivo de apagar os direitos históricos, bíblicos e legais do povo judeu sobre essas áreas. Como Gideon Israel diz, enxergar apenas a Cisjordânia é ver uma entidade geopolítica estéril, uma estreita faixa de terra definida por escaramuças do século XX e conflitos modernos. Judeia e Samaria, áreas ao sul e ao norte de Jerusalém que frequentemente são nomeadas juntas, ajudam a transformar a paisagem em um patrimônio, lembrando ao visitante que ele ou ela está de pé. Onde Abraão recebeu a promessa e os patriarcas compraram terras em Hebrom e Siquém. Este é o berço do monoteísmo ocidental ao substituir a Cisjordânia por Judeia e Samaria. Os legisladores americanos estão fazendo mais do que apenas uma declaração geopolítica. Eles estão afirmando uma visão de mundo enraizada nos registros bíblicos, enquanto lutam contra o apagamento das bases sobre as quais a civilização ocidental foi construída. Confira o artigo completo no Wall Street Journal, e isso encerra a Judeu Educação desta semana. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS News. Estou em Jerusalém, no JNS Media Hub, na capital eterna de Israel e do povo judeu. Agradeço à equipe que trabalha nos bastidores da JNS TV. Arne Vogelanter, que está operando a mesa, Ryan Lischitz, nosso produtor, Esther Eden, Yuri Sfretsky, gerente da estação, Isaac Sickerman. Acesse a JNS TV para conferir todo o conteúdo incrível da JNS e nos agradeça. Acesse jns.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e do mundo judaico. Até a próxima semana no Judeocation. Boa semana a todos!